Eles tiveram 72 horas. Ela teve o resto da vida. Imagine você sendo arrancada da senzala numa noite qualquer de 1848, levada à casa de hóspedes da fazenda, cercada por homens que se julgam donos do seu corpo e do seu silêncio. 72 horas de abandono, de humilhação, de violência institucionalizada, que deixam marcas não apenas na pele, mas em tudo o que a pessoa é, na voz, nos sonhos, na memória. Esta é a história de Luía, uma jovem de 19 anos nascida e criada na fazenda São Bento, no coração do Vale do Paraíba. É uma história que circula nas vozes do Quilombo, que aparece em documentos esparsos e que se mantém viva na tradição oral. E é com essas vozes que eu trago o episódio principal. 1848, 72 horas que mudaram uma vida e moldaram uma resistência. Se essa história te interessa, inscreva-se para acompanhar outras narrativas de memória e resistência. O Vale do Paraíba, em meados do século XIX, era um lugar onde o café transformou fazendeiros em coronéis, e o coronel em lei. Terra concentrada, mão de obra escrava em massa, casa grande e senzala separadas por um mundo de regras que legitimavam a violência. As fazendas funcionavam como pequenas jurisdições. O senhor decidia, os capatazes executavam, e a vida dos escravizados cabia num vocabulário de propriedade. Neste cenário, o poder masculino se exercia como rotina, e a vulnerabilidade feminina era tratada como um efeito colateral aceitável da manutenção do ordem econômica e social. O coronel Antônio José de Lima era o senhor da fazenda São Bento. Homem de posses respeitado nas tavernas da região, era também anfitrião de encontros entre coronéis, ocasiões em que alianças se reforçavam e a vaidade se exibia. Segundo relatos do Quilombo, em 1848, um desses encontros trouxe à fazenda 7 coronéis de gravata e botas: Francisco de Almeida, de Santa Clara, João Batista Ferreira, de Boa Vista, Manuel Rodrigues, de Estrela, e outros 3, cujos nomes se perderam entre o tempo e as falas das pessoas que me contaram. Eram homens acostumados a sentir que a lei estava do seu lado e que, na ausência de qualquer responsabilidade efetiva, poderiam impingir seu poder sobre quem lhes era considerado inferior. Luía nasceu na São Bento. Filha de uma mãe que morreu jovem e de um pai cuja força foi consumida pelas rachaduras da servidão, cresceu entre linhas de costura e pregas de roupas bem passadas. Era mucama e costureira. Movia-se pela casa grande com a discrição de quem conhece todos os atalhos do patrão e de quem guarda pequenas astúcias. Dizem que ela tinha um jeito de olhar que incomodava, não por vaidade, mas porque percebiam ali uma inteligência que os tratava como números e nunca como humanos. Essa inteligência, aquela que aprende a ler nas dobras dos panos e nos gestos dos senhores, seria a mesma que, mais tarde, se tornaria chave para a sua sobrevivência e para a resistência que viria depois. Aviso de conteúdo. A sequência a seguir relata, de forma reservada e não gráfica, violência sexual e seus efeitos. A narrativa respeita o sofrimento das vítimas e foca na agência e na resistência. Naquele ano de 1848, conta-se nos arredores do vale, Luía foi retirada da senzala e levada ao chalé que servia de casa de hóspedes na fazenda. Segundo versões locais, 7 homens rodearam o alojamento, e as 72 horas que se seguiram foram um tempo de horror e de humilhação. Não descreverei os atos. Os relatos do Quilombo falam da violência sem delongas gráficas. O que importa, e o que a tradição oral insiste em preservar, são as dinâmicas que permitiram aquilo acontecer e as marcas que aquilo deixou. Havia gritos que ninguém atendeu, havia o silêncio forçado das cozinhas e o olhar que se desviava para não ver. Havia a constatação, dolorosa, cotidiana, de que o corpo de uma jovem podia ser tratado como objeto de consumo entre homens de bem. Quando o horror acabou e os homens retornaram ao seu ar condicionado de poder, o corpo de Luía permanecia como testemunho mudo daquilo que a lei e a moral pública fingiam não enxergar. Ela voltou para a senzala com a respiração de quem aprendeu a engolir o ar. O que veio depois foram febres, noites longas, e um cuidado tão ambíguo quanto o próprio mundo em que viviam.
a ajuda vinha das mulheres, mas vinha com a urgência de quem entendia que um corpo ferido podia significar ainda mais perigo para todas. Vovó Benedita é a primeira a aparecer nas vozes que transmitiram a história. Ela era a curandeira da senzala, uma anciã que carregava cantigas e chás, rezas e ervas. Segundo o relato oral, Benedita lavou, tratou e tentou aliviar as dores que o corpo de Luía expressava. Foi ela quem percebeu que havia uma gravidez, e foi ela que, em desespero e com conhecimento empírico, ofereceu um chá que poderia interromper aquilo que representava para a casa grande um risco. Uma criança nascida na senzala significava novo domínio, mas para as mulheres significava também outra vida carregada de humilhação. A tentativa de provocar um aborto com remédios caseiros é contada como uma decisão dolorosa, tomada no limite entre proteger e perder. Não temos documentos oficiais sobre essa prática. Temos sim versões que circulam entre as famílias do Quilombo. Mulheres que disseram por anos que assim se evitou o pior. É preciso dizer com clareza: existiam riscos e havia sofrimento. A tradição oral descreve o chá como perigoso, quase um preço que se pagava para manter a possibilidade de viver. Do lado de fora daquela cura improvisada, nasceu uma promessa. Foi um sopro feito de raiva contida e de cálculo frio. Eu vou sobreviver e eles vão pagar. Dizem que Luía murmurou, segundo as vozes do Quilombo. Não se trata aqui de uma promessa literal de assassinato. O que se sucedeu ao longo dos anos foi outro tipo de retribuição, lenta, trabalhosa, feita de incêndios em currais, de fugas coordenadas, de sabotagens nas plantações. A vingança, como a coletividade a concebeu e registrou oralmente, foi também uma forma de justiça quando a justiça institucional não existia. A transformação de Luía começou sutilmente. Deixou de ser apenas a menina que passava a ponta da agulha nas mangas. Passou a observar com olhos de quem planeja. Aprendeu rotinas dos capatazes, os horários das rondas, as falhas na porta dos fundos, onde as chaves eram deixadas, quais homens se embriagavam mais cedo e quais cochilavam com o rosto encovado pela noite de vinho. Segundo relatos do Quilombo, foram meses de espionagem dentro do próprio lar que a escravidão lhe permitiu. Mais do que memória de violência, o que sobrou foi inteligência aplicada à sobrevivência. E não se fugiu sozinha. A versão que circula nas conversas e cantigas do Quilombo fala de um grupo de 12 mulheres, mulheres da senzala, mulheres que também haviam conhecido a perda e a humilhação, e que por isso sabiam que a saída individual era quase sempre prisão em outra forma. Reuniram-se em silêncio, com tecidos enrolados na cintura, discutindo rota, vigília, o que levar e o que deixar. A solidariedade feminina foi o motor desse movimento. Os nomes dessas mulheres, em várias versões, foram preservados por gerações. Algumas sobreviveram nas memórias, outras ficaram sem nome nos relatos. Entre elas estava Joana, cuja perdição se tornaria um luto profundo para Luía e para quem ouviu a história depois. A fuga, recontada por corações que atravessaram rios em noites de lua rasa, não foi uma cena épica de fuga cinematográfica. Foi uma travessia de espinhos, de correntezas e de portas discretas. As mulheres saíram numa noite sem luar forte, cada uma com o pouco que podia carregar. Um pano, um pão, um remédio. Avançaram pelo rio em silêncio, com os pés prensados nas pedras frias e o coração marcado pela urgência. No percurso, Joana caiu e não conseguiu acompanhar. Há controvérsias nas versões. Alguns dizem que Joana se entregou aos homens para salvar outras. Outros dizem que foi capturada numa armadilha. O fato é que a perda de Joana fungou como uma ferida coletiva. Luía, que liderava os passos, carregou a culpa e a raiva que esse episódio trouxe por muito tempo. A fuga foi só o começo de um preço que se pagaria. Perseguições vieram nos dias seguintes. Capitães do mato varreram matos e trilhas, farejaram pistas e prenderam alguns fugitivos em aldeias próximas. Mas a rede de solidariedade que se formou nas bordas da liberdade garantia, segundo as versões orais, caminhos alternativos. Sítios amigos, aldeias indígenas que desviavam a trilha,
fazendas sob o radar onde trabalhadores mais libertos emprestavam um prato e um cobertor. O destino dessas fugidas foi um quilombo que os relatos chamam de Leblon, ou em outra pronúncia, Leblon. Não há consenso documental sobre a existência formal desse nome. Trata-se de uma tradição local, um modo de chamar um lugar de refúgio. Chamar de Leblon é, sobretudo, afirmar que ali havia um conjunto de casas e roças, onde a liberdade era negociada todos os dias. A chegada ao quilombo não foi festa imediata. Os quilombolas receberam as fugitivas com desconfiança. Novos rostos implicavam riscos. As consequências de abrigar foragidas poderiam ser tremendas. Mas havia também solidariedade, a mesma solidariedade que forjou saídas nos caminhos. Tomás, o líder local, segundo as versões, consultou a Assembleia e decidiu por acolhimento sob regras. Cada nova pessoa deveria provar que estava ali por vontade própria, deveria contribuir com trabalho e respeitar os ritos do grupo. Joaquim, um quilombola que sabia ler, algo raro e precioso, passou a ser a ponte entre o mundo de fora e a vida nova que surgia. Ele trazia de vez em quando jornais velhos, folhetos, palavras que escorriam como luz pela cabeça de quem desejava entender o mundo além do cercado. Luía aprendeu a ler com Joaquim. O processo foi lento e cheio de esforços. Cada letra era uma janela que se abria para um universo onde as coisas podiam ser nomeadas e, portanto, apropriadas. A alfabetização não foi um mero exercício técnico, foi arma política. Ler significava poder identificar documentos, entender as notícias sobre o país, discutir direitos e planejar estratégias coletivas. Logo, Luía, que antes costurava, passou a ensinar. Fez da escrita um lugar de liberdade. Ensinou mulheres a assinar, a numerar os cabelos de um censo improvisado, a anotar nomes e contar histórias. Aprender a ler foi, para muitos naquele quilombo, o primeiro gesto de descolonização pessoal. A ascensão de Luía no quilombo foi também uma transformação moral. Ela tornou-se uma referência, não por ter vingado ninguém com sangue, mas por ter aprendido a transformar dor em organização. Liderava cantos nas colheitas, organizava aulas noturnas e traçava rotas de comunicação entre grupos vizinhos. A memória oral registra que ela dizia: "A liberdade começa quando a cabeça não mais obedece ao medo." Essas palavras circulavam como refrão, e a ideia de que a alfabetização era arma passou a ser epígrafe de muitas ações. Ao longo dos anos, as versões locais descrevem uma sequência de sabotagens que atingiu várias propriedades dos coronéis daquela região. Relatos do quilombo falam de currais incendiados, de cercas cortadas, de canoas arrebentadas, de ataques silenciosos às reservas de veneno dos animais. Algumas propriedades sofreram acidentes cujas causas oficiais foram atribuídas ao acaso. Para as vozes do quilombo, havia uma outra análise: ações coordenadas, planejadas por uma rede que contava com agentes infiltrados e com informações que vinham de dentro das casas grandes. É preciso reiterar, nem todos esses episódios têm documentação formal que comprove a autoria. Muitos são relatos orais, repassados por gerações com a mesma convicção com que se contam cantigas. Onde não há documentos, afirma-se, atribui-se, acredita-se, reconta-se. Houve também mortes que a memória conecta à vingança lenta. Em algumas versões, um capitão de mato se feriu num acidente de caça e morreu dias depois. Em outras, um incêndio numa senzala foi o que levou um coronel a perder bens preciosos. A tradição oral entrelaça esses eventos como pequenas contas de uma colar de retribuições. Importante frisar: o roteiro histórico não pode afirmar com propriedade que Luía planejou assassinatos ou que ela foi diretamente responsável por mortes. As histórias que circulam no quilombo atribuem-lhe liderança em ações de sabotagem e participação em decisões. A narrativa que se forma é menos de um justiceiro solitário e mais de uma coletividade que aprende a responder quando o Estado falha. Se a vingança era lenta, a justiça estatal era quase inexistente. Os delegados de cidade negavam-se a investigar com rigor as queixas dos escravizados. Juízes olhavam para baixo das perucas. Ao mesmo tempo,
a força de lei dos coronéis e a interdependência econômica que os protegia tornavam as punições sucedâneas. Assim, a resistência criou sua própria justiça, medidas de proteção a quem fugia, castigos simbólicos aos opressores e formas de expor a impunidade para além dos muros. Essa justiça paralela teve custos humanos consideráveis: exílio, morte, cicatrizes psicológicas e consequências morais que o Quilombo debateu entre si. O ciclo de resistência também consolidou redes de conhecimento, cartas trocadas, mensagens codificadas nos ofícios da Casa Grande, sinais deixados nas trilhas, conversas de mercado. A educação que Luía ajudou a fomentar permitiu que essas ligações se tornassem mais sólidas. Joaquim lia trechos de jornais que falavam de abolicionismo e de ideias que circulavam nas capitais. As palavras inglesas, francesas e as reportagens sobre levantes mulheres nas cidades brasileiras tinham para o grupo valor de mapa. Assim, a ação coletiva ganhou tanto articulação quanto simbologia. Incendiar um depósito de sementes, por exemplo, significava privar uma fazenda de seu reinício. Cortar uma corda era desconstruir um modo de prender vidas. Chegou 1888. A Lei Áurea tornou formalmente escravizados em cidadãos, mas a liberdade legal foi só o primeiro degrau. A transição não apagou dívidas, não devolveu terras, não restaurou o afeto roubado. Quando a abolição foi assinada, alguns festejaram com fogueiras e cantos. Outros preferiram recolher o que tinham plantado e partir em silêncio. Para Luía, a chegada da abolição trouxe uma mistura de alívio e uma nova dor. O país que a tornava livre continuava sendo o mesmo que a matara em muitas de suas alternativas. A liberdade formal foi um sopro que abria portas, mas as portas se manteriam com fechaduras que só se desfaziam com o tempo. E no Quilombo, a ausência de reparação material fez com que muitos optassem por seguir juntos, transformando o que antes era refúgio em comunidade permanente. Os últimos anos de Luía, segundo as vozes que me contaram, foram feitos de trabalho comunitário e serenidade cortada por lembranças. Ela casou-se, talvez, ou manteve relações de afeto que nasceram entre os canaviais. Morreu em 1889, um ano depois da abolição, num inverno que, para aqueles que a conheceram, parecia um fechamento simbólico. Dizem que seu corpo foi velado por pessoas que ela ensinou a ler, que Benedita, já muito idosa, entoou as canções de cura, que Tomás colocou uma pedra sobre a sepultura com as palavras riscadas por Joaquim: quem planta memória, planta liberdade. A data e os detalhes do enterro variam entre as versões locais. Há, como em todo relato oral, espaço para divergências. O que se afirma firmemente é que sua vida após as 72 horas foi dedicada a transformar dor em trabalho coletivo. A frase que encerra a narrativa dos que ouviram dizer é simples e terrivelmente verdadeira. Eles tiveram 72 horas. Eu tive o resto da vida. Esta frase traz consigo uma inversão de poder. O tempo que os agressores usaram para destruir não consumiu a trajetória inteira de quem sobreviveu. Pelo contrário, transformou a sobrevivência em projeto. É uma linha que aponta para a persistência da memória como forma de justiça. É indispensável, neste ponto, separar claramente o que é comprovado documentalmente do que permanece na esfera da tradição oral. Existem documentos que mencionam encontros de coronéis no Vale do Paraíba e há cartas que atestam a circulação de cabeças políticas na região naquela década. No entanto, muitos dos episódios que ligam ações específicas, incêndios, mortes acidentais, sabotagens, as lideranças do Quilombo, constam apenas nos relatos orais que passam de geração a geração. Em vários casos, os registros formais ignoraram os crimes contra os escravizados ou atribuíram às causas oficiais explicações convenientes. Por isso, quando digo que certa queimada foi atribui-se ou reconta-se, estou respeitando a linha que separa a história documentada da memória viva. A memória oral, porém, não perde legitimidade por sua imaterialidade. Pelo contrário, é um arquivo vivo que preserva sentidos e dá voz a quem não teve documentação. Há ainda o preço da resistência que raramente aparece nas páginas oficiais.
Pessoas foram exiladas, famílias foram separadas, filhos perderam mães. A política de retaliação também atingiu inocentes. A narrativa do Quilombo fala de noites de pranto e de dias de culpa. A vingança, quando tomada, cobrava um pedágio emocional que ninguém escapou. Alguns no seio do Quilombo questionaram as estratégias. Debates sobre o limite ético de uma ação de resistência existiam e eram acalorados. A história não é simples e não pode ser transformada em maniqueísmo de bons contra maus. A culpa e a bravura, a coragem e a dor. O caso de Luía, como eu contei aqui, é tanto singular quanto emblemático. Singular porque ela é uma pessoa concreta no imaginário daquela comunidade. Emblemática porque sua trajetória reúne elementos comuns a muitas histórias de mulheres escravizadas. Violência, silêncio forçado, solidariedade feminina, fuga, acolhida nos quilombos, alfabetização, liderança e participação em uma justiça paralela. Sua vida nos convida a pensar sobre como memórias locais constroem uma narrativa alternativa à história oficial. Ao lembrar destes fatos, quero que permaneça algo muito claro. Não se trata de celebrar o ciclo de violência, nem de glorificar a vingança. Trata-se de ver que, quando o aparato estatal falha, as pessoas constroem outros modos de sobrevivência e outros códigos de justiça. E esses códigos carregam valores complexos: proteção, reparação simbólica, manutenção da comunidade. A resistência, nesse sentido, é também uma escola. Educa, organiza e prepara as gerações seguintes. Termino com o que as vozes do Quilombo me passaram, com a mesma calma e indignação com que me disseram: lembrar é um ato de justiça, não apenas para punir os vivos ou os mortos, mas para manter acesas as histórias que explicam por que o mundo continua desigual. A memória de Luía e de tantas outras mulheres é um convite à atenção, à leitura dos lugares escondidos das fazendas, à escuta das cantigas, ao respeito pelas tradições que nos contam o que os papéis oficiais omitem. Baseio este relato em versões locais e em relatos orais recolhidos junto a descendentes do Quilombo, conhecido como Leblon, também referido por alguns como Leblon, e em documentos dispersos que situam o contexto do Vale do Paraíba em 1848. Há, nas vozes que me falaram, uma constelação de lembranças que, quando reunidas, lhe dão coerência. Algumas informações seguem em território da tradição oral. Outras encontram respaldo em textos da época. Onde a certeza histórica falta, marquei o discurso como relato oral ou versão local, justamente para que se mantenha a distinção entre memória e prova. Eles tiveram 72 horas. Eu tive o resto da vida. Essa frase, repetida como um refrão nas conversas à beira da roda, é também o sentido maior de um legado. A violência pode destruir um corpo em pouco tempo, mas a vida que sobrevive tem tempo para reconstruir, educar, ensinar e transformar. Lembrar é manter viva essa reconstrução. Se esta história mexeu com você, comente 72 horas e compartilhe para que ninguém esqueça.